Agradecimentos muito especiais ao Tchau, também, cara, que está filmando hoje. Eu peguei ele no corredor, coitado, não tinha nada a ver com isso, mas resolveu de muito boa vontade filmar aí. Obrigado, Tchau. Valeu mesmo. Então, gente, vamos terminar essa história de cohomologia, com exceção de uma demonstração um pouco mais demoradinha que a gente vai fazer hoje. O resto vai ser muito breve, talvez, né, vamos falar aquela frase, talvez a gente nem chegue às 2 horas de aula, né, talvez a gente termine antes. Sempre que eu falo isso, a gente passa de 2 horas. Então, vamos tentar, né, cumprir, né, a palavra de uma vez por todas. Então, vamos dizer, a aula passada nós vimos 2 partes, mais uma vez, né, vimos dois pedaços estanques do curso. Num deles a gente falou dos simplexos singulares, né? Tipicamente, você tinha um conjunto padrão de simplexos no Rn, né? E você mapeava esses simplexos através de um mapeamento F suave, um F genérico qualquer suave, né? Você mapeava esses simplexos singulares em coisas. Estou desenhando assim para deixar bem claro que o caráter é meio arbitrário, né? Que estivessem dentro da variedade diferenciada, né? E a gente repetia as técnicas que a gente utilizou com os grupos de homologia, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um sigma, isso aqui é um F de sigma, né? Tá certo? A gente supõe que a gente pode montar combinações lineares desses simplexos e com coeficientes reais, em princípio, né? E definir um mapeamento. Quando a gente diz, a gente pode mapear um simplexo singular num elemento de um grupo abeliano arbitrário e definir a combinação linear desses caras com coeficientes reais, que também não tem muito problema de fazer. Isso permite que a gente defina cadeias singulares, tá certo? Vamos escrever isso assim, né? CI F de sigma I, né? Soma sobre I, né? Essas cadeias singulares, o que interessa, você pode ficar fazendo isso a vida inteira, mas uma coisa interessante é a definição de uma operação de fronteira, tá certo? E que essa operação de fronteira, a fronteira do F de sigma I, é o F da fronteira do sigma I. Essa definição é capaz de garantir para você que essa operação de fronteira definida dessa forma é nilpotente, né? Ou seja, se você tomar a fronteira da fronteira, você obtém zero, né, vamos dizer assim, né? Zero no sentido de grupos abelianos, né? Então, com isso, você pode definir o que você chama de grupos de homologia singulares, que são os grupos de homologia definidos em cima dos simplexos singulares, né? A gente chama esses grupos de homologia de HR de M, e os coeficientes desses grupos de homologia são coeficientes reais, em princípio, né? A razão deles serem coeficientes reais vai ter a ver com a definição dos grupos de cohomologia, mais à frente, né? Então, esses grupos de homologia, eles vão ser o espaço quociente dos R ciclos dividido pelas R fronteiras, né? Os R ciclos são os caras cuja fronteira, né, é nulo, né? E as R fronteiras vão ser os caras que são fronteira. Vamos supor, esse aqui é R, aqui é R mais 1, né? A dimensão, esse R indica a dimensão do nosso R simplexo. Então, esse aqui é o esquema básico da homologia, mesmo na homologia convencional, dos espaços trianguláveis, mas aqui a gente lembra que a gente não necessariamente está falando de espaços trianguláveis,
A gente está falando que a gente pode herdar a estrutura dos grupos de homologia para grupos de homologia com coeficientes reais associados com esses simplexos singulares. Tá certo? Aí com essa história na mão, a gente definiu a integral, né, sobre, vamos supor que eu tenho uma R-forma, né, a gente definiu essa integral, essa R-forma sobre um simplexo singular. Tá certo? Como sendo a integral correspondente essa é uma integral arrima, normal, tranquilo, sobre a região padronizada associada com simplexos padrão, e essa definição da integral sobre ômega com ômega sobre um certo simplexo singular. Né? Essa definição de integral nos conduziu ao teorema de Stokes, que vai dizer o seguinte: se você tiver com a integral, né, sobre um certo f de sigma f, né, de uma certa forma ômega, né, isso vai ser integral sobre integral sobre um ciclo, né, de d ômega, isso vai ser integral sobre a fronteira do ciclo não, da cadeia do ômega. Né? Esse era o teorema de Stokes. Certo? A gente usou a definição de integral, uma definição razoavelmente arbitrária, né? Usamos a definição de cadeia, que está dada ali, né? E definimos a integral como uma operação linear, também, em termos das cadeias, né? E mostramos que, com essa definição, seguia esse teorema de Stokes. A gente mostrou, calculou um lado do teorema, calculou o outro e mostrou que funcionava, né? Na aula passada. Esse teorema de Stokes, ele é a base do que a gente vai fazer na aula de hoje, né? A gente vai congelar ele um pouquinho, né, e revisar a segunda parte da aula passada. Né? A segunda parte da aula passada diz respeito aos grupos de cohomologia. Certo? Como é que a gente definiu isso? Lá, quando a gente falou de formas diferenciais, a gente introduziu o operador derivado exterior. Né? O derivado exterior pegava uma R forma diferencial e te levava uma R mais 1 forma diferencial. Né? E uma grande propriedade do operador derivado exterior é que a aplicação sucessiva dele dava sempre zero. Certo? O operador derivado exterior é nilpotente da mesma forma que o operador de fronteira é nilpotente. Certo? Então, a gente imaginou a definição das chamadas formas, né, R-formas, né, fechadas. Isso aqui são R-formas tais que a derivada exterior sobre elas dá zero. Né? Nem todas as R-formas vão satisfazer essa condição. Né? Um conjunto, um subconjunto delas é que vai fazer isso. E a gente definiu também as R-formas exatas. Ou seja, eram R-formas que eram a derivada exterior de uma R-1 forma. Tá certo? O conjunto das R-formas fechadas a gente chamou de Z R de M, e o conjunto das R-formas exatas nós chamamos de BR de M. Observa a diferença do R, que o R agora está indicando, está na posição superior. Né? Enquanto quando a gente falava de homologia,
o R está na posição inferior. Isso é só uma notação, é claro, mas só para a gente lembrar que a gente está falando de coisas diferentes, qualitativamente diferentes, né? Novamente, todas as formas exatas são fechadas. Se você aplicar a derivada exterior sobre esse cara, como isso aqui dá D2, isso aqui vai dar zero, né? Agora, nem toda forma fechada é exata. Ela pode ser fechada sem ser necessariamente D de alguma coisa, né? Quando você se propõe a descobrir, né, a investigar mais quais são as R-formas que são fechadas, mas não são exatas, o instrumento que você considera é o chamado espaço quociente das R-formas fechadas pelas R-formas exatas. Isso é chamado R-ésimo grupo de cohomologia, né? Essa é a definição dele, certo? Então, quem são os elementos desse cara aqui? São classes de equivalência de formas, né? Onde você diz que ômega é equivalente, uma R-forma alfa é equivalente a uma R-forma beta, se, e somente se, alfa for igual a beta, ou beta for igual a alfa, mais um D gama. Tá? Mas é um espaço quociente convencional, né? O grupo ZR de N é um grupo abeliano, o BR de N é um grupo abeliano também, certo? Portanto, isso daí é um grupo, porque é um subgrupo arbitrário do grupo abeliano, não é um subgrupo normal, tá certo? Então, isso aqui é um grupo também, e é o R-ésimo grupo de cohomologia. A gente deu um exemplo rápido, né, envolvendo os reais e o S1, e mostrando um pouco a diferença do cálculo do grupo de cohomologia dos reais para o cálculo do grupo de cohomologia do S1, do S1, né? E aí foi onde a gente parou, né, essencialmente, né? Quer dizer, a gente parou com a afirmação de que os grupos de cohomologia, né, eles são invariantes topológicos, certo? Ou seja, se você pegar e tiver um homeomorfismo da sua variedade M em outra variedade N, né, os grupos de cohomologia associados com M vão ser os mesmos grupos de cohomologia que aqueles associados com N, certo? Então essa é uma propriedade. Esses grupos de cohomologia, eles são invariantes topológicos, são propriedade invariante por homeomorfismos, certo? E a grande jogada aqui agora é a seguinte: agora a gente pode finalmente juntar aquele conhecimento que estava ali com esse que está aqui e definir um produto escalar envolvendo o espaço das cadeias, né, e o espaço das formas diferenciais, né? Então, se eu tiver uma R cadeia, isso aqui é o espaço das R cadeias, né? E se eu tiver uma R forma, esse aqui é o espaço das R formas, né? Isso aqui é uma R cadeia singular, né, sobre a variedade M, isso aqui também sobre a variedade M. Então, dados um C e ômega, eu posso definir um número a partir de C e ômega, utilizando a definição de integral como eu coloquei anteriormente. Isso é simplesmente a integral de ômega sobre C. Certo? Então, isso é uma regra que me pega uma R cadeia, saúde, e uma R forma e me leva a um número real. É um tipo de produto interno, né? Vinculando os dois espaços. Tá certo? Esse produto interno ele é linear, né? Tá certo? Por exemplo, se você tiver um C1 mais C2, ômega, isso é igual ao integral sobre ômega C1 mais C2,
a gente tem da integral, a gente definiu a integral de maneira linear, né? Integral de ômega sobre C1 mais integral de ômega sobre C2, que é C1 ômega mais C2 ômega. Né? Da mesma forma, né, bem rápido a gente vê que C, produto escalar com ômega 1 mais ômega 2, é C ômega 1 mais C ômega 2. Então isso aí é um produto escalar que é bilinear nos dois argumentos, né? Nas cadeias e nas formas diferenciais. E você pode escrever o teorema de Stokes rapidamente em termos desse produto escalar, de uma forma bem sugestiva. Imagine que o teorema de Stokes fala da integral sobre uma R cadeia C de uma R forma d ômega. Né? Então, a integral sobre C de d ômega é aquele lado, o primeiro lado, né? O lado esquerdo, né? Daquela equação lá, do teorema de Stokes. É isso aqui. O que o teorema de Stokes está dizendo, então, é que isso daqui é a integral de ômega sobre a fronteira de C. Tá certo? Mas olha bem para essa equação. Essa equação está dizendo que, em termos desse produto escalar, o operador de fronteira é o adjunto do operador derivado exterior. Tá certo? Então, a cohomologia é um lugar realmente onde coisas bastante estranhas, né? Inicialmente, pelo menos umas às outras, começam a se juntar. Né? Não é à toa que D2 igual a zero e D-ROM de 2 igual a zero tem o papel que tem. Né? Porque os dois são ligados a partir de uma relação de um ser o adjunto do outro. Né? Mais umas coisinhas interessantes. Né? Se você supõe que supõe que você tenha um ciclo, tá certo? Desculpa. Supõe que você tenha uma fronteira. Então C pertence ao BR de M. Tá certo? Então C é uma fronteira. Ele é fronteira de alguma cadeia, de alguma R mais 1 cadeia. Né? E suponha que o ômega pertence ao ZR de M, ou seja, que D ômega seja igual a zero. Tá certo? Então, se você calcular C ômega, tá certo? Isso daqui vai ser a mesma coisa que a fronteira de um certo C barra, né, com ômega, né? C pertence a BR de M. Mas, pelo teorema de Stokes, isso aqui é C barra D ômega. E o ômega é fechado. Portanto, isso aqui tem que dar zero. Então, se você tiver um cara que é de BR de M e um cara que é de ZR de M, né? ZR aqui em cima. Né? O produto escalar entre eles é zero. Né? Dá para imaginar outra situação parecida. Né? Você tem um C, né, que é um ciclo, um cara que pertence ao ZR embaixo, né, de M. Então a fronteira de C é zero. Tá certo? E você tem um ômega que pertence ao BR de M, ou seja, um ômega que seja um D alfa, né? Seja o derivado exterior de alguém. Então, mais uma vez, se você calcular o produto escalar desses dois caras, isso vai dar C com D alfa, tá certo? E isso daqui é fronteira de C com alfa, mas se C é um ciclo, a sua fronteira é zero, e isso aqui vai dar zero também. Então, essas situações que a gente acaba de reparar
permitem que a gente estenda a definição desse produto escalar agora para os grupos de homologia e de cohomologia, né? Então, olha só, a história é assim. Eu posso definir agora um produto escalar não entre ciclos e formas diferenciais, mas entre classes de equivalência de ciclos e classes de equivalência de formas fechadas. Dessa maneira aqui. A gente não vai fazer distinção, né, entre os símbolos, mas o argumento já diz sobre onde que você está agindo. Se eu estou colocando isso aqui, eu estou fazendo um produto escalar entre o HR de M e o HR de M. O HR embaixo e o HR em cima. Tá certo? HR é o grupo de... HR embaixo é o RS no grupo de homologia. Quem são os elementos do HR? São as classes de equivalência de ciclos que diferem por fronteiras. HR com R em cima são as classes de equivalência de formas fechadas que diferem por formas exatas. Tá certo? Essa coisa que está aqui é uma boa definição de produto escalar entre esses dois espaços. Tá certo? Principalmente porque a gente pode mostrar num segundo que isso é independente do representativo, né? Por exemplo, suponha que eu use outro representativo. Ao invés de falar de C, eu use um C', tá certo? E ao invés de falar de ômega, eu uso ômega'. Então isso aqui, pela definição que eu tenho, dá C', ômega'. É isso? Bom, mas se C' e C pertencem à mesma classe de equivalência, se os dois estão na mesma classe de equivalência, então C' é C mais a fronteira de alguém, vamos chamar de B, né? E o ômega' é ômega mais a derivada exterior de alguém, vamos chamar de alfa. Tá certo? Então isso aqui dá C ômega, né? Pela bilinearidade do produto escalar, né? Mais dB ômega mais CD alfa mais dB D alfa, né? Agora olha só, isso daqui é um produto escalar de uma forma fechada por uma fronteira. Dá zero. Forma fechada, fronteira. O terceiro cara ali é um produto escalar de um ciclo com uma forma exata. Também dá zero. E esse aqui dá zero, né? Porque isso aqui é B, B2 alfa, né? Independente de quem seja B ou alfa, né? Isso aqui vai ser B, B2 alfa, B2 é igual a zero. Então isso aqui dá zero. Resultado, isso é C ômega, que é o que nós definimos como produto escalar de C por ômega. Portanto, esse produto escalar é independente do representativo. Portanto, é uma aplicação bilinear bem definida, tá certo? Sem maiores problemas. O ponto fulcral aqui da história é o seguinte, é que além desse produto escalar ser bem definido, né, pode-se mostrar, que é a senha para dizer que eu não vou demonstrar, né, pode-se mostrar que esse produto escalar é não degenerado.
Não degenerado significa o seguinte: suponha que você considere a seguinte aplicação de HR em M, né? Isso aqui é uma aplicação de HR, né? Em R, né? O núcleo dessa aplicação pode se mostrar pura e exclusivamente a classe de equivalência das formas exatas, ou seja, o zero do grupo de cohomologia. Tá certo? Núcleo da aplicação significa o quê? Aquelas formas que você vai colocar aqui, aquelas classes de equivalência que você vai colocar aqui, que levam isso aqui no zero. O que se pode mostrar, eu não vou mostrar, é que as únicas classes de equivalência que você pode colocar aqui, que levam isso aqui no zero para qualquer classe de equivalência C, tá certo? É a classe de equivalência do zero, né? Das formas exatas. Tá? Mesma coisa, né? Agora, se você pensar nisso como uma aplicação, né? Do HR de M nos reais. A única classe de equivalência de ciclos que você pode colocar aqui, que vai levar isso aqui no zero, é a classe de equivalência das fronteiras, ou seja, o zero dos grupos de homologia. É a única aplicação. Portanto, o núcleo é composto apenas do vetor zero. Isso aí são grupos, né, abelianos. Se o núcleo é composto apenas do vetor zero, isso é a definição, é o que a gente indica, como a gente tendo uma aplicação, um mapa não degenerado. Tá certo? Esse mapa não degenerado pode ser utilizado para você mapear, né, um dos espaços no outro espaço. Ou seja, mapear os grupos de homologia nos grupos de cohomologia. Mais ou menos da mesma forma como a gente usa uma métrica. Se você tem um produto escalar, você pode evoluir e mapear, né? Lembra, quando a gente tinha uma métrica, a gente tinha um mapeamento entre o espaço tangente e o espaço cotangente de uma variedade. Aqui a gente pode fazer uma coisa semelhante. Tá certo? E o resultado é que, já que isso aqui é não degenerado, né, os grupos de homologia singulares são isomorfos aos grupos de cohomologia. Tá certo? Esse é o resultado central, é para isso que a gente precisa de um produto escalar, não é verdade? Né? A gente precisa de um produto escalar não degenerado para estabelecer que existe esse isomorfismo entre os grupos de homologia singulares e os grupos de cohomologia. Tá certo? Então, tipicamente, se você tem um espaço triangulável, né, esses grupos de homologia singulares são os próprios grupos de homologia que você já conhece, só que com coeficientes reais, ou seja, sem os coeficientes de torção no meio da história. Né? E você pode calcular esses grupos de homologia simplesmente calculando a cohomologia do operador derivado exterior. O que quer dizer essa frase? Calcular a cohomologia do operador derivado exterior. O que significa isso? Dado uma R-forma fechada, eu descobrir todas as R-formas que não são equivalentes, R-formas fechadas, que não são equivalentes a essa R-forma dada pela adição de uma forma exata. Né? Ou seja, descobrir o espaço quociente por essa relação de equivalência. Ok? Esse teorema, né,
essa coisa que está escrita aí recebe o nome de Teorema de de Rham. E a cohomologia do operador derivado exterior é a cohomologia de de Rham. Tá certo? Cohomologia de de Rham. Então, a cohomologia de de Rham é a história de como encontrar formas fechadas que não são equivalentes entre si. R formas fechadas que não são equivalentes entre si. Você tem que fazer essa conta para cada grupo, para cada conjunto de R formas. 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, que você tiver na sua frente. Tá certo? Então, tipicamente, né, isso também implica, quando a gente fala que esse produto escalar é não degenerado, imediatamente você pode imaginar o seguinte, que você vai existir uma base, né, do seu grupo de homologia, né, a base do seu grupo de homologia, que é expressa pelos geradores do seu grupo de homologia. Né? Vamos chamar de CI, cada um dos geradores do seu grupo de homologia. Né? E você vai ter uma base também no seu grupo de cohomologia. Né? Você vai ter um conjunto de classes de equivalência que são geradores do grupo de cohomologia. Né? Se a nossa forma em questão é não degenerada, né? Então isso que está aqui vai dar delta e J. Certo? Só para relembrar, essa condição, se você conseguir encontrar, se tem dois espaços de mesma dimensão, se você consegue encontrar uma base, assim, um conjunto de vetores que satisfaz isso, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma base no grupo de homologia. Se eu consigo encontrar um conjunto de mesmo número de vetores que satisfaz isso que está aqui, isso aqui é uma base no grupo de cohomologia. Isso é um teorema de álgebra linear, que a gente pode mostrar razoavelmente fácil. Certo? Ela é a chamada base dual. Né? É dual em relação a quê? Em relação ao produto escalar que está estabelecido aí. Né? Legal. Uma coisa curiosa, né, é sobre a característica de Euler-Poincaré, que a gente viu também, não sei se foi na aula passada, acho que foi na aula passada, né? A gente viu a característica de Euler-Poincaré, que era isso aqui, né? Dado um certo espaço, vamos chamar de M, né? A gente explicitava a característica de Euler-Poincaré como sendo a soma das dimensões, né, dos grupos de homologia associados com o K. Isso era para um espaço triangular. Né? Então, quando a gente falava, eu estava falando do grupo de homologia mesmo. Só que a gente estava falando do grupo de homologia sobre os reais. Agora a gente pode pensar em generalizar isso para uma variedade diferenciável. Né? Para uma variedade diferenciável, agora você está falando dos grupos de homologia singulares. Né? Mas tudo bem, se a sua variedade for triangulável, em princípio você está falando da mesma característica de Euler-Poincaré que você estava falando antes. Só que isso daqui, né, que foi o negócio que nós chamamos de BR de M, né? São os números de Bethe, o RésImo número de Bethe, né, de M. Né? Não é a Bethe da CFC, nem é o Paulo Bethe, né? O Bethe em matemática. Então, se esses caras são isomorfos ao HR de M, né? Então esse BR de M, a dimensão desse HR com R embaixo, é igual ao BR em cima, que é a dimensão do HR em cima. Tá certo? Se os dois espaços são isomorfos, eles são
são grupos abelianos finitamente gerados. Então, se a dimensão, que é definida como número de geradores independentes, né, da parte livre do seu grupo, se a dimensão de um vai ter que ser igual à dimensão do outro, tá certo? Então, isso aqui também pode ser escrito como sendo somatório de R igual a 1 a n de menos 1 elevado a R, dimensão do HR em cima de n, tá certo? E aí, essa fórmula é uma fórmula engraçada, né? Se você lembrar da característica de Euler-Poincaré, como a gente definiu originalmente, ele era um negócio que começava assim, número de vértices, menos o número de lados, mais o número de faces, menos o número de, sei lá, interiores, né? Você ia aumentando a dimensão do seu simplex, né? Isso é completamente topológico, tá certo? Quer dizer, se você triangulasse a sua variedade, você calculava essa característica de Euler-Poincaré simplesmente contando 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 2, 3, assim por diante. Isso é um objeto cujo acesso que você tem a ele é completamente topológico. Então, aqui você tem topologia, né? Nesse sentido, eu só preciso olhar as características globais do objeto, né, e não preciso me preocupar com os detalhes. Qual é a triangulação que eu fiz? Contanto que seja uma triangulação, a gente viu que eu podia fazer uma triangulação do círculo que fosse um triângulo ou um quadrado e eu obtinha a mesma característica de Euler-Poincaré, né? Aqui tem topologia. Agora, aqui, o que eu tenho que fazer para obter a dimensão do HR de n? Eu tenho que essencialmente resolver uma equação diferencial. Eu tenho que descobrir, né, quais são os ômegas que satisfazem d ômega igual a zero. Isso é uma equação diferencial, né, sobre uma certa superfície, né, sobre a variedade n. Eu estou resolvendo uma equação diferencial sobre um certo espaço que é uma variedade diferenciada, né? Mas desse lado aqui, o trabalho que eu tenho que fazer é um trabalho de análise. É um trabalho de resolver equações diferenciais. E, em última análise, é um trabalho de análise de propriedades locais. Tá certo? Então, desse lado, o que está envolvido é análise. Daquele lado, está envolvida é topologia. Então, essa história, a definição da característica de Euler-Poincaré é um dos vários teoremas, né, que tem nessa área da matemática que conectam propriedades puramente topológicas com propriedades puramente analíticas. Ele é um dos teoremas, porque tem vários outros teoremas e teoremas muito importantes, inclusive, como, por exemplo, o famosíssimo teorema do índice de Atiyah-Singer, né? O teorema do índice de Atiyah-Singer faz a mesma coisa. De um lado da equação, você tem um negócio que depende de você ter resolvido a sua equação diferencial de um certo operador, tá certo? E ter determinado o número de módulos zero desse cara. Do outro lado, o que você tem é a classificação das soluções topológicas que você tem desse operador sobre a variedade. Então, tem propriedades topológicas de um lado da equação e propriedades analíticas do outro, né? Tem vários lugares na matemática onde essas duas coisas se casam, né? E esse é um deles, né? Tipicamente. Maravilha. Isso é muito surpreendente, né? Isso é muito surpreendente. É surpreendente, vamos dizer assim, na hora que a gente entender bem, e aí eu estou me incluindo aqui, não estou me excluindo, não estou dizendo que eu entendo, né? Mas por um pouquinho de experiência que eu tive já com o teorema do índice, né? Na hora que você entende bem o que você está fazendo, você vai além dessa palavra surpreendente. Você chega na palavra inevitável. Você pode até assim arriscar e falar uma palavra mais detestável ainda, que é óbvio. Tá certo?
Porque, se você pensar bem, pensa num problema de autovalores, tá certo? Pensa num problema de autovalores. Você tem um certo operador, você quer encontrar os autovalores, os autovetores dele, né? Como é que você faz isso? Você tem que definir sobre qual é o domínio sobre o qual o seu operador está definido. Um exemplo típico, operador de derivada, né? Demi, por exemplo, gradiente, sei lá, alguma coisa assim. Você pode pensar no seu gradiente definido sobre um domínio dos reais, todos os reais, né? Ou pode pensar no seu gradiente definido sobre um domínio compacto, uma caixa, por exemplo. Qual é o espectro desse operador, né? Tem um sobre I aí, mas não esquece um sobre I, né? Para ele ficar hermitiano. Se você pensar no domínio dos reais, o espectro dele, ou seja, os autovalores, são todos os números reais. Né? Todos os números reais. E as autofunções são exponenciais, exponencial de IPx. Né? Se você pensar sobre o domínio limitado, sobre a caixa, as autofunções são as mesmas, exponencial de IPx. Só que elas são obrigadas a ser submetidas a condições de contorno, porque você está num domínio limitado. E aí o que acontece quando você impõe essas condições de contorno num domínio limitado? Seus autovalores ficam discretos. Tá certo? Então o espectro do seu operador varia de acordo com o domínio sobre o qual ele está definido. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo já viu isso acontecer. Uma das primeiras coisas que a gente vê acontecer quando a gente estuda mecânica quântica. Né? Você vai trabalhar partícula numa caixa. Ah, está aqui. Né? Aí você fala partícula livre, né? Partícula que está acima da barreira. Por exemplo, está abaixo da barreira, está acima da barreira. Abaixo da barreira o espectro é discreto, acima da barreira o espectro é contínuo. O que mudou? Mudou o domínio de definição do seu operador. Era um domínio compacto, passou para um domínio não compacto. Né? Então, é inevitável, de certa maneira, né? A forma desse domínio também influencia nesses autovalores. Um exemplo, Tiago. Também influencia nesses autovalores. O que é essa forma? Então, é isso mesmo, a fronteira vai no diferencial. A fronteira que você tem uma propriedade do primeiro, do dual, né? Vai no. Pô, bom exemplo, cara. O que é essa fronteira? Né? Quando você tem que se ligar nas propriedades da fronteira. O que é isso? São as propriedades topológicas do domínio sobre o qual o seu operador está definido. Você mudou as propriedades topológicas, no caso você passou de compacto para não compacto, por exemplo. O mesmo, se você tiver em mais dimensões, você pode alterar a forma desse cara. Tem uma dimensão não, só tem um jeito, é limitar mesmo e acabou, né? Mas se for 2, 3, 4 dimensões, você pode mudar a forma desse domínio. Você vai mudar a forma, isso vai influenciar nos seus autovalores, é claro. Né? É claro. Então, a gente já está acostumado, de certa maneira, só que ninguém fala para a gente explicitamente que é isso que está acontecendo. Né? Que propriedades topológicas globais têm sempre um vínculo com propriedades locais. Elas influenciam as propriedades locais dos operadores que você tiver que considerar. Entende? Então, a coisa passa de surpreendente para inevitável. Esse exemplo dá para... Inevitável. Né? Agora, para dar aquele pulinho para o óbvio, aí talvez talvez precise de uma certa genialidade, que não é o meu caso. Para mim não é óbvio. Né? Mas é inevitável. Em alguns momentos, pelo menos, eu enxergo claramente como sendo inevitável. Né? Legal, gente. Agora eu vou falar um negócio para vocês muito maneiro. Né? Olha só. O primeiro dos resultados que eu vou falar hoje, que conectam cohomologia com homotopia. Tá certo? Fazer uma conexão, uma das conexões que a gente vai falar hoje.
Essa a gente vai falar em mais detalhes, outras conexões a gente só vai mencionar, né? Então, olha só, trata-se do lema de Poincaré. Deve ter um monte de lemas de Poincaré, mas não sei se não sei de qual deles, a qual deles vocês estão pensando. Mas logo, logo eu vou formular, vai ficar claro, né? Lema de Poincaré diz o seguinte, né? Suponha que você tenha uma variedade diferenciável n que é contráctil. Ou seja, você pode pegar a sua variedade e continuamente deformar a sua variedade até ela virar um ponto. Tá certo? Um aberto arbitrário, né, do Rn é, em princípio, contrátil. Né? Por exemplo. Então, se você tem um n que é contrátil, tá? Então, qualquer forma, qualquer R forma fechada, tá certo? Desculpe, não é o N que é contrátil, é um U contido em N. Né? Senão, meu teorema fica muito restrito. Tá certo? Então, olha só, eu tenho a variedade diferenciável e essa variedade, claro, foi coberta por abertos. Tá certo? Que é a brincadeira com as variedades. Ela foi coberta por abertos. Eu pego um desses elementos, um desses abertos, ele tem um homeomorfismo entre ele e um aberto do Rn. Então, em geral, ele vai ser contrátil. Tá certo? Então, a menos que você tenha alguma coisa dentro dele que impeça que isso aconteça, na sua definição específica. Mas suponha que você tenha uma vizinhança, um aberto da variedade que seja contrátil, ou seja, que você possa contrair um ponto. Tá certo? Então, qualquer R forma fechada em U, tá certo? Nesse aberto, também será exata. Então, a resposta para a pergunta qual é a cohomologia do U é trivial. O que é a cohomologia? Qual é a pergunta da cohomologia? A pergunta é: quais são as formas fechadas que não são exatas? O que o lema de Poincaré está dizendo é: todas as formas fechadas são exatas. Se você tiver um aberto, U que é contrátil. Certo? Vamos mostrar isso, certo? Mostrar isso é legal. Treina a gente um bocado de outras coisas. Então, essa coisa do U ser contrátil significa que existe, né? F de x, P, né? De U cartesiano em U, tá certo? Que satisfaz o seguinte, né? Você tem o F de x0 é igual a x, certo? E o F de x1 é igual a um certo ponto fixo da variedade, do U, que é o P0. Certo? Você pega qualquer x e leva nesse P0. Antes você pegava qualquer x e levava nele mesmo. Então, esse F, que é contínuo, ele interpola continuamente entre a identidade, o mapa identidade,
e o mapa constante. O mapa que pega todos os pontos e leva no mesmo ponto. Tá certo? Então, se eu tenho essa característica de que o U é contrátil, tem que existir essa F, essa contração, tá certo? Essa retração. Então, daqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa R-forma eta, tá certo? Pertencente a ômega R de U cartesiano I. I é o intervalo, né? 0, 1, né? Certo? Vamos pensar numa R-forma sobre essa variedade U produto cartesiano I. Qual é a forma mais geral dessa R-forma? Uma R-forma que eu faço lá. A forma mais geral é assim. AI de I1, IR, XT, né? Essas são as coordenadas de U cartesiano I, XMi são as coordenadas do U, T são as coordenadas do I, né? DX I1, DX IR mais BJ1 JR-1 também de XT, DT exterior DX J1 exterior DX JR-1. Está claro que essa é a forma, a R-forma mais geral em U cartesiano I, né? Você tem que ter R caras aqui, né? Você pode separar as contribuições à sua R-forma em dois tipos. Contribuições onde não aparece DT, entre os R caras que você vai colocar aqui, e contribuições em que aparece o DT. Então, esse é o primeiro grupo, esse é o segundo grupo de contribuições. Mas a R-forma mais geral tem que ser desse jeito. Tá certo? Então, com isso aqui a gente vai definir um mapa, né? Definição. A definição 1. Definição 1. Vamos definir um mapa P que pega essa R-forma mais geral e me dá uma R-1 forma, que é isso aqui, integral de 0 a 1, ds, B, J1, JR-1, xs, dx, J1, dx, JR-1. Tá certo? Então, o que ele faz? Ele joga fora a primeira parte, joguei fora, e a segunda parte ele integra nessa variável t, que está aqui. Faz isso. Então, isso é o que faz esse mapa P. P atua numa R-forma geral de U cartesiano I, joga fora a parte que não tem DT e define uma R-1 forma integrando sobre DT. Então, o coeficiente que está sobrando aqui é a função apenas do x que define a variedade, das coordenadas da variedade. Tá certo? Então, essa é a definição 1. Agora eu vou definição 2. Definição 2 é a definição de um certo mapa FT de U em U cartesiano I, que é assim. Para cada x que ele pega, ele define xt. Só faz isso. Se ele pegar x', ele leva x', t. Se ele pegar x duas linhas, ele leva x duas linhas, t. Sempre com o mesmo t. Tá certo? Por isso que o mapa é indexado por ft. Né? Então, definição 1, definição 2, né? E agora a gente pode começar a brincar um pouco com essas definições.
Bom, primeira coisa é a seguinte, o que que dá isso aqui? Retrocesso dessa R-forma por FT. Vamos só devagarinho aqui observar o seguinte, né? O FT é um mapa, né, de U em U cartesiano I. Tá certo? Então, o retrocesso vai pegar uma R-forma em U cartesiano I e definir uma R-forma em U. Tá certo? O retrocesso faz essa volta. Certo? Então, como é que é esse retrocesso aí? O retrocesso vai ser atuando naquela forma geral, que a gente colocou ali para o R. Né? Então, no retrocesso, eu coloco os coeficientes originais, né? Eu vou ter, eu vou deixar um espaço aqui, dx1, dx e R. Isso aqui vai ser uma R-forma em U, tá certo? As coordenadas de U são x1, x2, x3, tarará, mas ele tem que ter R formas fazendo produto exterior entre elas, para ser uma R-forma. Quem é o coeficiente dessa R-forma? Essa que é a pergunta. Né? O coeficiente dessa R-forma a gente define com a definição do retrocesso. O retrocesso vai ser os coeficientes anteriores com os jacobianos. Tá certo? Então, os coeficientes anteriores vão ser, vamos supor que os coeficientes do eta são caras desse tipo. Eta I1, IR, não, deixa eu explicar isso de outro jeito. Se eu tiver uma forma ômega, o retrocesso de ômega por F vai ser uma forma assim. Vamos supor que o ômega é ômega alfa 1, alfa R, dy alfa 1, dy alfa R. Então, o retrocesso do ômega por F, né, supondo que y é f de x, tá certo? O retrocesso é definido assim, como ômega alfa 1, alfa R, dy alfa 1, dx mi1, dy alfa R, dx mi R, dx mi1, dx mi R. Então, para cada índice que eu tiver na minha R-forma, eu vou ter um fator jacobiano desse. Tá certo? dy dx, onde y é f de x. Tá certo? Olha só, quem é o f? O f é o cara que pega x e leva em xt. Tá certo? Então, quando eu fizer dy dx, as coordenadas y, tá certo? Elas são as mesmas coordenadas x com mais uma coordenada, que é o t. Lembra que t não tem nada a ver com x. Então, dt dx é zero. Pode ser assim também, dx dt é zero. Tá certo? Então, vamos aplicar isso para essa situação que está aqui. Olha. Quando o nosso eta é isso. Eu estou querendo saber o retrocesso de eta por ft. Então, eu vou ter, por exemplo, esse coeficiente vezes fatores jacobianos, que são dy dx. Tá certo? Quem são os y? Os y são xt. Então, eu vou ter dx dx mais
dt dx. Todos esses dt dx que eu tiver não vão contribuir, vão dar zero. E todos os dx dx que aparecerem vão dar deltas. Então o retrocesso dessa primeira parte por esse ft de x é a própria primeira parte. Tá certo? E a segunda parte? O retrocesso é uma operação linear, eu posso fazer por partes desses dois pedaços aqui. Né? Nesse caso, uma das coordenadas que eu tenho aqui é t. Então eu vou ter dt dx para todos os x. Tá certo? dt dx1, dt dx2, dt dx3, assim por diante. Só que em U não tem t, em U só tem x. Então eu vou ter dt dx para qualquer x é zero. O retrocesso desse segundo pedaço aqui é zero. Vai para zero. Portanto, o retrocesso dessa forma eta aqui é só a primeira parte que está aparecendo. Tá certo? Então, definido esse ft, o retrocesso dessa forma eta pelo ft é esse pedaço aqui dessa reforma. Tá certo? Então, com isso, agora a gente vai provar a seguinte identidade. D de P eta mais P de D eta é igual a F1 estrela eta menos F0 estrela eta. Complicado. Mas dá para fazer. Vamos lá, devagar. Né? Um por um. Primeiro, quem é o D de P eta? P eta é esse cara aqui, né? Tá certo? D é a derivada exterior aqui nesse em U. Tá certo? Então vai ser a derivada desse cara que está aqui em relação ao x, com a inclusão de mais um dx JR. Tá certo? Então isso aqui vai ser isso aqui. D de P eta é igual a integral de 0 a 1 ds dB J1 JR menos 1 dx JR, isso é uma soma, dx JR exterior dx J1 até dx JR menos 1. Então isso é esse cara aqui. Isso aí, acabou, morreu. Não tem mais o que fazer com ele. Vamos ver esse outro. P de D eta. Aí, D eta, eu vou ter que fazer a derivada exterior sobre esse cara, sobre esses dois, tá certo? E depois tomar o P em cima dessa história. Né? Bom, a derivada exterior sobre esse primeiro termo vai dar a derivada desse cara em relação ao xi, tá certo? dxi mais a derivada desse cara em relação a t dt. Então eu tenho duas contribuições. Tem o P, né? De dI1 IR dx IR mais 1 dx IR mais 1 dxi1 dx IR mais dI1 IR dt
dt exterior dx e 1 exterior dx e r. Então isso aí é a derivada exterior daquele primeiro termo que está lá. Agora tem o segundo. Né? Segundo termo, mesma lógica. Vou derivar esse cara aqui, tá certo? Em relação ao xjr dxjr. E depois eu vou derivar esse cara aqui em relação a dt. E vou botar um dt aqui. Só que aqui já tem dt. Então, essa segunda contribuição não existe aqui, porque vai ter dt exterior dt, que é zero. Tá certo? Então, nesse termo, tudo que sobra é esse cara que está aqui. Ó. dB J1 JR menos 1 dx JR dx JR exterior dt exterior dx J1 exterior dx JR menos 1. Então isso daí é o deta, tá certo? Agora nós temos que aplicar a tal operação P, tá certo? O que faz a operação P? Onde tem dt, tá certo? Ele integra, tá certo? Onde não tem dt, ele joga fora. Aqui então, ele vai jogar fora esse primeiro termo e ele vai integrar esse termo e esse termo. Esse termo aqui eu tenho que passar para dt exterior dxjr exterior, e aqui vai virar um sinal de menos. Deixa eu botar o menos aqui só para não confundir. Né? Então, o resultado de aplicar o P aqui vai ser obter isso aqui, ó, integral de 0 a 1 ds de dA e 1 IR ds, tá certo? Ó, ddt eu estou integrando inteiro, mas estou tirando o t da jogada. Né? dx e 1 dx e r menos, né, a integral entre 0 e 1, de novo, ds dp j1 jr menos 1 dx jr, e aqui fica dx jr exterior dx j1 exterior exterior dx jr menos 1, que é esse cara aqui, só que sem o dt na jogada. Quando eu somo esse com esse, que é esse lado aqui da equação, então eu somo esse cara com esse cara, esse termo aqui cancela esse termo aqui. Então, se eu somar esses dois caras ali, né, o dp mais o p deta, né? O resultado desses dois caras é integral de 0 a 1 ds de d a i 1 ir ds dx e 1 exterior dx e r. Mas isso aqui é integral no derivado, né? Então vai dar esse cara em 1 menos esse cara em 0, né? Isso aqui, só para não repetir, vai ser
o A e 1 e R x1 menos o A e 1 e R de x0. Tá certo? Vezes dx1, dxr. Agora lembra do que a gente obteve? O ft de eta é o AI, trará, eu esqueci de colocar aqui, de xt, né? dx1, dxr. Então, se eu fizer o f estrela 1 de eta, esse é o A1, AI, o A de I1 e R de x1. Se eu fizer o f0 estrela de eta, esse é o A I1 e R de x0. Tá certo? Portanto, o que está escrito aqui é exatamente o que está lá do outro lado. F1 estrela eta menos F0 estrela eta. Não foi tão difícil assim. Não? Bom, isso é uma identidade auxiliar que a gente vai usar agora para provar o lema de Poincaré, de fato. Tá certo? Para provar o lema de Poincaré, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aquela retração, aquele F que a gente tinha lá antes, né? Lembra que F de x0 era x, F de x1 era P0, tá certo? E nós vamos considerar a retração, ele é um mapa de U cartesiano I em U, tá certo? Então, se eu fizer o retrocesso desse mapa, eu vou obter uma R-forma. Se eu tiver uma R-forma em U, eu vou obter uma R-forma em U cartesiano I. Tá certo? Lembrem-se que o meu eta é uma R-forma em U cartesiano I, por hipótese. Né? Então, se eu fizer uma retração, eu vou obter exatamente uma R-forma em U cartesiano I. Então, a proposta vai ser a gente usar um eta, né, que seja F estrela ômega. Tá certo? Proposta. Dado um ômega, uma R forma em U, F estrela ômega é uma R forma em U cartesiano I, no sentido contrário do F, que é um retrocesso. Né? Então, o que acontece com esse cara aqui? Né? Então, eu vou aplicar lá em cima D de P, né, do eta, que é quem? F estrela ômega. Né? Mais P de D do F estrela ômega. Tá? Falta dizer aqui que o ômega é fechado. Ou seja, P ômega é zero. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Pelo teorema que a gente acabou de ver, isso aqui é F1 estrela de F estrela ômega, né? F1 estrela de F estrela ômega, menos F0 estrela de F estrela ômega. Mas F1 composto com F estrela, eu tenho dois retrocessos aí, tá certo? Tenho dois retrocessos. O F estrela me leva para U cartesiano I, né? E o F, ele é de U cartesiano I em U. Então, o F estrela é de U em U cartesiano I. Né? Não, desculpa. O F estrela é de U em U cartesiano I. Então, o F é de U em U cartesiano I. Então, o F estrela é de U cartesiano I em U. Né?
Então esse cara me traz de volta para uma R forma em U. Tá certo? Então isso daqui é a mesma coisa que F1 estrela composto com F estrela ômega menos F0 estrela composto com F estrela ômega. Só que o retrocesso da composição é a composição dos retrocessos na ordem inversa. Então isso daqui é o F composto com F1 estrela ômega menos o F composto com F0 estrela ômega. E agora vamos analisar o que é F composto com F1 e F composto com F0. Tá certo? Então vamos ver. F composto com F1, tá? Faz o quê? É o F, né, de x1. Esse é o F1. Pega cada x e me leva em x1. Né? Só que o F de x1, né, é o P0. Né? É o mapa constante. O retrocesso do mapa constante é zero. Porque você vai variar as coordenadas do ponto de chegada em função das coordenadas do ponto de partida. Só que as coordenadas do ponto de chegada não variam, porque o ponto é constante. Então, o jacobiano dessa transformação, entre aspas, é zero. Tá certo? Se F composto com F1 é P0, isso implica que F composto com F1 estrela é zero. Tá certo? Agora, F composto com F0, F composto com F0 é o F de x0. Né? F de x0 é o próprio x, então isso daqui é a identidade. Tá certo? Isso é a identidade de x. Isso implica que o F composto com F0 retrocesso é 1. É a identidade. De maneira que o que está escrito aqui em cima se reduz a menos ômega. Esse é um outro jeito de escrever ômega. Nossa R forma. Né? Desse lado que está aqui, o que está acontecendo? Você tem D de F estrela ômega. Mas a derivada exterior comuta com o retrocesso. Então ela pode passar por cima do F estrela e vir atuar direto em cima do ômega. Então isso aqui é P de F estrela D ômega, só que ômega é fechado, D ômega é zero. Então esse lado aqui implica, isso aqui é zero. Conclusão, né? Ômega é igual ao D de menos P F estrela ômega. Ele é o D de alguma coisa. Portanto, ele é exato. Certo? O que a gente mostrou? A gente mostrou que se existir esse F, né, se existir essa retração, esse negócio que pega o U inteiro e leva num ponto, toda e qualquer forma ômega, porque ômega era arbitrário, está vendo aqui? Ó, ômega é uma forma fechada, arbitrária. Tá certo?